Então nós podemos elevar a Deus o nosso pensamento, buscando nos harmonizar para chegar com a prece na melhor forma, na melhor situação possível, na melhor situação íntima possível. Pedimos a Deus, o Senhor de nossas vidas, ao Divino Mestre Jesus, nosso governador do planeta Terra, e aos bons espíritos que em nome dele trabalham nesta instituição, que velem por nós, que nos auxiliem neste momento em que nos reunimos aqui para recebermos aquilo de que tanto necessitamos. E cada um de nós sabe a profundidade da sua dor, da sua necessidade. Então que esses amigos amoráveis, que nos querem bem, que nos amam, sem olhar as nossas faltas, possam nos auxiliar da melhor maneira possível. E nós, por nossa vez, que nos coloquemos predispostos de coração, de mente e de alma a receber todos esses benefícios. Nos colocamos nas mãos dos benfeitores. E assim, podemos então iniciar os estudos desta tarde, cujo tema é adorar a Deus, da forma como Jesus nos ensina. Nós podemos ficar pensando, nossa, adorar a Deus, será que é ficar num estado assim, estático, adorando, olhando uma imagem, adorando a Deus e deixando que o mundo siga a sua marcha, com dores, com misérias, sem fazermos nada? Não, com certeza não é isso que vem na explicação a respeito da adoração. A própria doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, nos esclarece que na elevação do pensamento consiste a adoração, na elevação do pensamento a Deus. E para isso não é necessário que nós estejamos recolhidos a um templo, a uma igreja, ou a qualquer lugar que consideremos santo, sagrado. É claro que sempre se destaca a importância de virmos, para nós que somos espíritas, de virmos à casa espírita, porque esse ambiente é especialmente preparado para nos ajudar, para suavizar o nosso peso, a nossa dor. Isso é para fazer bem a nós. Agora, adorar a Deus, amar, louvar a Deus, nós podemos fazer em qualquer lugar. No trabalho, na rua, e principalmente no trabalho, e atendendo aos nossos deveres. Aliás, é a melhor forma de adorarmos a Deus, é procurarmos evoluir progredindo. E se progride cumprindo as leis divinas, que são aquelas às quais nós estamos submetidos, cumprindo os nossos deveres como cidadãos, como pais, como mães, cumprindo os nossos deveres não apenas profissionais, mas principalmente morais. Não é fugindo da vida, por exemplo, em sociedade, nos enclausurando num lugar que nós vamos poder adorar melhor a Deus. Não, nós estamos em contato com Deus quanto mais intimamente em contato conosco nós estivermos. Então, o autoconhecimento é um passo primeiro a ser dado. Se nós não nos conhecemos, nós não sabemos como nos dirigir a Deus, como orar, o que pedir, como pensar em Deus. Como uma pessoa, às vezes, fica dizendo para os outros, você precisa ir no centro, você precisa ir na igreja, você deve ir no culto. E se o outro não está sentindo essa necessidade, ele pode orar, ele pode adorar a Deus muitas vezes mais profundamente, mais intensamente do que nós. Nós tínhamos uma amiga cuja avó, isso em tempos muito remotos, ela, onde era numa comunidade pequena do interior católica, todos tinham que ir à igreja no domingo. Aqueles que não fossem
eram considerados assim que tinham parte com o lado das trevas, da sombra. E ela não ia. Então ela era muito mal vista pela comunidade. O que é que ela fazia quando a família toda ia na igreja? As pessoas procuraram descobrir o que ela fazia. Passava pela imaginação das pessoas que ela fazia coisas erradas, bruxarias, algum feitiço, que ela entrava em contato com forças ocultas. Não. Ela simplesmente se dirigia para uma enorme árvore que tinha no fundo da casa dela, cuja sombra era amigável, e ali se sentava. Muitas vezes se ajoelhava e contemplava o céu, a natureza, as flores, a grama, os pássaros que cantavam, todas as belezas e toda a harmonia daquele momento tão especial. E ficava imaginando como Deus é bom, como Deus é misericordioso, que conseguiu fazer diferentes as plantas. Tem umas que servem para o nosso alimento e outras que servem para medicamento. Ela pensava, como Deus é perfeito. Olha a diferença de cores e de matizes entre as flores e entre o próprio verde da natureza. E ela dizia, eu nunca vi flores de espécies diferentes serem tão lindas e nenhuma é igual à outra. Outras vezes ela dizia, eu fico encantada admirando os diferentes frutos que as árvores dão. Nenhuma árvore dá um fruto igual ao outro, embora parecido. No gosto, na textura, na cor. Todas essas coisas, ela chegava à conclusão de tudo isso naqueles momentos de meditação, nos domingos, enquanto todos iam à igreja, ouvir sermão em latim. Era o costume da época. Não que se faça uma crítica, mas quando nós não entendemos uma explicação ou uma prece que não é inteligível, ela não é aproveitada. E ela então dizia, eu fiquei muito bem, passei muito bem o meu período em que vocês estiveram na igreja. Muitos voltavam até brabos, discutiam na estrada, brigavam entre si em função do que tinham visto na igreja. Uma mulher de roupa nova, a outra de sapato estragado, o fulano que tinha deixado abandonado a noiva, agora a noiva era difamada, nunca mais poderia casar, naquela época era assim. E ela ficava admirada e pensava, como vocês voltam da igreja, aonde foram louvar, aonde foram pedir a Deus, onde foram agradecer, vocês voltam da igreja tão nervosos, tão tristes, se aborrecendo uns aos outros. E eu fiquei tão bem sozinha, à sombra da minha árvore, observando o lento perpassar das nuvens, observando a calmaria que acontece ao meu redor nessa manhã de domingo, porque não há trabalhadores na lavoura, não há trabalhadores na horta, nem com os animais, então tudo é calmaria. E ela se elevava a tal ponto de ficar muito mais feliz do que aqueles que frequentavam com obrigação a igreja. Então, não é pelo culto exterior. A nossa adoração não é estabelecida por horários que as outras pessoas marcam. Não é por uma postura física, de joelhos, de pé, sentado, deitado. Não. Não há uma postura indicada para se orar e principalmente para adorar. Porque se adorar a Deus é em pensamento. É algo puramente espiritual. Espiritual. Não adianta uma postura de adoração, um gesto de adoração, nem palavras, nem gritos de adoração. É algo íntimo do ser humano. É só entre ele e Deus. E cada um de nós sabe muito bem o melhor momento para fazer essa ligação, essa sintonia com Deus. Se é no amanhecer, se é no entardecer, se é sozinho, se é junto com a família ou não. Então, continuando as nossas explicações, ainda do Livro dos Espíritos, a adoração se origina do sentimento inato, como o da existência de Deus.
nós temos esse sentimento inato da existência de Deus. Mesmo que ninguém nos falasse de que Deus existe, nós trazemos as leis divinas gravadas na nossa consciência, nos nossos arquivos ocultos. Então nós temos um sentimento que nasceu conosco, de que existe algo maior do que nós, algo superior a quem ou a que nós devemos tudo aquilo que somos e temos e podemos ser. É desse sentimento, então. A consciência da fraqueza do homem é que o leva a curvar-se diante daquele que pode protegê-lo. Deus é que pode nos acolher sob as suas asas, nos guardar de nós mesmos, dos nossos equívocos, das nossas quedas. Tanto é que muitas vezes, quando nada mais temos a pedir do mundo, no sentido das coisas que precisamos, materialmente, às vezes na questão da saúde, nós recorremos a Deus. Deveríamos, na verdade, em primeiro lugar, nos lembrar de Deus. Porque nós estamos contidos no seu hálito. Nós estamos contidos no pensamento de Deus. Ele é que nos criou. Então nós rumamos para Ele. Não há como escapar dessa fatalidade feliz. E ainda, a adoração verdadeira é a do coração. Essa que nós contávamos daquela senhora. Ela ia em silêncio embaixo de uma árvore. E não falava. Ela ficava extasiada com todas as belezas que estavam no seu entorno. E ela percebia que isso tudo era bom. E ela tinha um sentimento bom, nobre. Ela conseguia se elevar. E ficava num estado de ânimo de muita alegria, de muito bem-estar. Isso, então, é a adoração do coração. Não aquela de palavras, de gestos, que se faz com obrigação, porque senão os outros vão falar de nós, ou vão exigir que a gente faça porque não fez. Nos diz ainda no Livro dos Espíritos, que em todas as nossas ações, nos lembremos sempre de que o Senhor tem sobre nós o seu olhar. Vejam, isso é lindo. Em todos os momentos, nós estamos sob o olhar de Deus. No momento bom e no momento ruim. Na dor e na alegria. No êxito e no fracasso. Sempre nós estamos amparados, nós estamos sob as vistas de Deus. Nada escapa do que nós falamos, pensamos, fazemos. Porque nós estamos nele. Nós tínhamos um amigo que iniciava a sua prece sempre dizendo: estejamos em Deus. E como nós demoramos para entender o que ele queria dizer com isso? Estejamos em Deus. Que nós nos colocássemos realmente como filhos de Deus, fazendo parte da sua criação, que nós nos sentíssemos no seio de Deus. Como diz aquela parábola do Evangelho, do mal rico e de Lázaro, que no fim o anjo disse, ele agora, Lázaro, está no seio de Abraão, ou seja, está no bem, na virtude, na alegria, na felicidade, no seio de Deus. Ele está com Deus. Ele está em paz, ele está feliz, ele conseguiu chegar lá. Então, essa questão da adoração, repetimos, não é um gesto exterior. Vejam que estando Deus em toda parte nós podemos e devemos adorá-lo. Como? Nos esforçando para cumprir as suas leis. Em toda parte. Repetimos, no trabalho, na dificuldade da vida, no momento de provação, no momento de dor. Quando a alegria é imensa, quando nós temos fartura, em todos esses momentos, não é aquele êxtase estéril a adoração a Deus. É auto-melhorar-se. É auto-burilar-se e ajudar o mundo a evoluir, ajudando o próximo. Então é colocar mãos à obra. Isso é também adorar a Deus.
Se nós nos recolhemos do mundo a pretexto de adorar, de louvar a Deus, e fechamos as mãos para o trabalho que pode nos enobrecer, que pode nos dignificar, com certeza nós não estamos no caminho certo, porque nós somos uma árvore que não dá frutos. É preciso que nós venhamos a produzir frutos, no mínimo pelo exemplo, mesmo que em silêncio, que os outros, olhando as nossas obras, glorifiquem a Deus que está nos céus, ou seja, que eles, olhando o bom exemplo, pensem: olha como Deus é bom, como Deus fez esse fulano mudar de vida, como Deus fez essa pessoa que andava no caminho do mal, agora andar no caminho do bem, dando assim exemplo de que vale a pena. E ela está feliz andando no caminho do bem. E assim as pessoas seguem o exemplo. Isto é uma obra. É muito mais obra isto do que sairmos, atravessar o oceano para socorrermos coletividades que nós não conhecemos. Ou sairmos com os braços e com o porta-malas do carro repleto de coisas materiais para distribuirmos para os carentes, estando com o coração fechado, amargurado, estéril, pensando em outras coisas. É claro que a caridade material é muito útil. Ela dá uma oportunidade para aquele que precisa e nos ajuda também. Mas se nós fazemos com o pensamento longe de Deus, ela tem pouco mérito, embora seja importante e necessária. Foi assim então que num grande dia de festa em Jerusalém, Jesus se levantou e exclamou: quem tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como disse a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. O que ele estava dizendo com isso, Jesus? Eu sou o caminho. Eu ensinarei vocês a chegar até Deus. Eu ensinarei vocês a louvar, a amar, a fazer o cumprimento das leis divinas, a cumprir o dever sem dor, sem sofrimento, mesmo passando por provações, por dificuldades, como a doutrina espírita nos explica. Mesmo assim que não deixássemos de cumprir os deveres. Então Jesus é o caminho. Ele nos dizia que aquele que procurasse, encontraria. E nós que temos as explicações de Jesus bem mais clara na doutrina espírita, porque é o Evangelho de Jesus restaurado, nós temos mais facilidade para compreender isso. Então, o sentido verdadeiro da lei da adoração, realizada em espírito e verdade, como está dito no Evangelho, ela não deve se constituir de culto exterior e nem de idolatrias. Não é crítica a quem tem as suas imagens, os seus objetos de fé, porque cada religião tem as suas imagens, tem as velas, tem os terços, tem isso, tem aquilo. Eles estão bem lá, ótimo para eles. Eles também chegarão a Deus, porque todos que levam pelo bom caminho, que agem pela fé, pelo amor, pela caridade, chegam a Deus, não é só através da doutrina espírita. E muitos que são espíritas estão mais longe de Deus do que ateus, do que pessoas que nunca ouviram falar em Deus. Isso porque o que vale é o que vai dentro de cada um, não aquilo que exteriormente se faz. Então não é também pelo ritualismo. Não é pelo número de orações que se faça, pelo número de vezes que a gente pede ajuda, pelo número de vezes que a gente abre o Evangelho. A gente pode abrir uma vez ou não abrir, e orar a Deus num grito silencioso, pedindo ajuda. Ou, no caso de louvar, reconhecer a grandeza de Deus pensando nele e imaginando como a natureza é perfeita, como tudo é lindo e belo. Como aquele senhor que era muito simples, que era um agricultor, que estava orando, ajoelhado nas margens de um rio. E um sábio passou por ele e perguntou: o que fazes aí ajoelhado sozinho, homem? E ele olhou para o sábio e respondeu: ora, eu estou orando, eu estou louvando. Mas a quem? A quem mais eu poderia orar senão a Deus? A Deus.
E o sábio então olhou aquele homem pobre, humilde, provavelmente analfabeto, e disse: olha, eu sou ateu, eu sou filósofo, eu tenho muito conhecimento. Se você conseguir me provar, me mostrar onde está Deus, eu até poderei me tornar um crente. E aquele homem, diante da imagem daquele sábio, que era muito conhecido, daquele filósofo, e com toda a sua simplicidade, mas com a sabedoria de quem ama a Deus, de quem crê em Deus, e com a fé que é a certeza, ele se levantou e disse: se o Senhor conseguir me mostrar onde Deus não está, eu poderei me tornar um ateu. Mostrando a esse sábio, dando a entender a ele que Deus está em tudo. Ou seja, nós estamos em Deus. Não há como fugir dele. Não há como nos esconder. O universo todo foi criado por ele. Então nós estamos nele, assim como todos os peixes estão contidos e se movimentando no seio das águas. Prosseguindo então. Adorar, louvar, é também corrigir-se. Por amor a Deus, é corrigir-se, é reeducar-se, para se tornar uma pessoa melhor. E sendo melhor, ser mais feliz. Viver de uma maneira mais agradável, mais completa. Não ferir, não ofender, não magoar. Não atormentar os que estão ao nosso redor com as nossas mazelas. Também é um ato de humildade de fazer até um tratamento necessário. Se é preciso usar algum medicamento, tem muitas vezes em que nós estamos orgulhosos e falamos: eu tomar remédio de maluco por causa de um problema de uma nevrose, de uma depressão? Eu não vou tomar. E aí nós martirizamos a família em função das nossas bipolaridades, porque nós não queremos nos medicar. É um gesto de orgulho. Nós estamos assim nos afastando do ensinamento de que nos melhorar é também louvar a Deus. Então, se nós tivermos que usar a medicação, que usar determinados jejuns, ou seja, não comer certos alimentos que nos fazem mal, e isso dá trabalho para a família para cuidar de nós, vamos poupá-los desse sofrimento, vamos cuidar pelo menos de nós, se nós não temos respeito pelo bem-estar deles. São exemplos aqui da terra que nós estamos dando. Então, esse entendimento de louvar a Deus abrange o conhecimento de si mesmo. Abrange. Se a gente sabe que tem certos defeitos, que tem certas coisas que tem que melhorar em si, não vamos esperar que os outros venham e nos burilem. Nós é que temos que fazer essa reforma de dentro para fora. Nós é que temos que nos melhorar. Se nós já conhecemos os nossos defeitos. Conhecer os nossos defeitos já é uma grande qualidade. Então vamos colocar mãos à obra e vamos aparar as nossas arestas. Isso é agradável a Deus. Banir do nosso convívio, da nossa intimidade, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, aquela ideia de que somos superiores. Porque somos espíritas, somos superiores. Porque somos católicos, ou cristãos, ou evangélicos, ou não sei o quê. Somos todos filhos de Deus. E se Deus permite que no planeta Terra existam tantas religiões, é porque existem tantas formas de pensar, de entender o divino, de compreender e de entrar em sintonia com ele, e todas essas formas são permitidas. Se assim não fosse, Deus não permitiria. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, prosseguindo, conhecer-se também significa a busca de todos os nossos potenciais para sermos o melhor que pudermos ser. Buscarmos ser melhor. Buscar os nossos potenciais para nos melhorarmos. Se nós podemos ser melhor, por que ficar nesse meio termo? Por que ficarmos abaixo da linha, se nós podemos subir? Se está no nosso poder, na nossa capacidade, nos melhorarmos. E isso não estamos falando no sentido material, mas no sentido moral, no sentido espiritual. Ainda, compreendendo o uso da razão e a conquista das virtudes.
realizando dessa forma o nosso destino, na luta permanente pelo autoaperfeiçoamento. É inútil nós louvarmos a Deus, nós adorarmos a Deus, se nós não buscarmos nos autoaperfeiçoar. Não adianta nós dizermos com palavras e com gestos exteriores, mostrando para os outros o quanto nós estamos fazendo para ser notados por Deus. Deus percebe não a nossa forma exterior, porque nós não somos esse corpo, nós somos espíritos imortais, que vamos deixar esse corpo aqui na terra e vamos retornar para a pátria verdadeira. E lá teremos mais aprendizados, prepararemos outras reencarnações e voltaremos a um novo corpo material. Então, é fundamental procurar o autoaperfeiçoamento, que é a evolução, é o progresso, é para isso que nós reencarnamos. Muitas vezes nós buscamos uma sintonia com Deus, nós queremos orar, nós queremos assim pacificar o nosso íntimo, a nossa alma, e nós abrimos o Evangelho, e abrimos outro livro, e oramos, e vamos no centro, e caminhamos, e não conseguimos, porque nós estamos angustiados, nós estamos sofridos. Então, em vez de irmos com esse temor, com essa ansiedade até o pote d'água, vamos com mais calma, ou seja, vamos simplesmente nos entregar nas mãos de Deus. É como diziam os antigos, o futuro a Deus pertence. Não adianta a gente se angustiar um dia antes da cirurgia, um dia antes da viagem, um dia antes da enchente. Não vai adiantar. Por mais que nos preocupemos, está no Evangelho, nós não vamos acrescentar 1 centímetro à nossa estatura. Não está em nós modificar as leis divinas. E nem Deus derrogaria suas leis para que nós conseguíssemos nos encontrar. Nós precisamos urgentemente nos encontrar. Daí fica mais fácil nos encontrarmos com Deus. Então, como aquela senhora que, debaixo da árvore, no silêncio da manhã de domingo, ela se encontrava observando os pássaros, a natureza, as flores, a beleza de todos os tons de verde, a frescura do ar, da brisa. Ela entrava numa sintonia tão profunda que ela passava a semana toda feliz, generosa. E a vizinhança dizia, ela tem parte com o diabo porque ela não vai na igreja. Às vezes ela até ia na igreja para satisfazer a exigência dos outros e saía de lá tão aborrecida, tão triste, porque ela observava que muitas pessoas apenas faziam de maneira exterior o culto. E ela os conhecia de perto e sabia que diariamente receberia ofensas, censuras que não eram fundamentadas. Então ela não estava agindo contra Deus e contra Jesus. Ela apenas não queria ir lá no templo para entrar em desequilíbrio. Ela se achava em harmonia na natureza. Além disso, amar a Deus revela a compreensão de que o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. O amor puro é o reflexo de Deus em nós. Como é que nós vamos refletir isso? Essa presença de Deus em nós, essa centelha divina em nós, a não ser fazendo boas coisas, a não ser sendo bons. Como dizia Jesus, como é o vosso Pai que está nos céus. A isso ele se referia quando dizia, sede bons, sede perfeitos, como é o vosso Pai que está nos céus. Ele não queria dizer que a gente deveria ser perfeito como Deus que criou tudo. Não, isso nem ele é, porque Jesus é uma criação, assim como nós. É um espírito que evoluiu, nós também vamos evoluir. Então, entre ser e fazer coisas, nós precisamos optar, é melhor optar por sermos, é melhor ser bom, humilde, reconhecer nossos equívocos, a nossa inferioridade, reconhecer os nossos defeitos, do que procurar parecer ou ter coisas. Isso não vai falar a nosso favor no momento extremo
da nossa vida, quando nós estivermos deixando esse corpo e formos para a pátria verdadeira. O que vai falar em nosso favor? O bem que fizemos. E o quanto nós nos melhoramos desde quando aqui chegamos. Desde que reencarnamos, nós começamos uma caminhada. Chegamos à idade adulta. Quanto nós nos melhoramos? Chegamos à velhice ou não? Chegamos no momento de deixar esse corpo físico aqui na Terra. Nós temos uma soma de progressos, um somatório de coisas boas, de melhorias. Deixamos um pouco de ser mentirosos, orgulhosos, vaidosos, inúteis. Deixamos, sim, que bom. Essa é a finalidade, esse é o caminho. Essa é a lei, progredir. Não precisamos dar um salto gigantesco nessa encarnação. Não, é caminhar devagar e sempre. Um passo de cada vez. Porque se a gente quer dar um passo muito grande, a gente cai. A gente não consegue. Então, o amor de Deus se reflete através de nós até os outros, se nós permitirmos. Se nós formos bons, simples, se nós nos dispusermos a refletir isso. Adorar a Deus em espírito e verdade é, conforme a lei da adoração, uma ação puramente espiritual. Nada tem a ver com culto, com postura, com posses, com pagar por preces, pagar por missas, cultos, trabalhos, ou o que seja aquilo que for. Nunca querendo falar mal ou denegrir as outras religiões. Todas elas são boas, dizia o nosso irmão Ernesto Formigueri, quando conduzem o homem a Deus pela prática do bem. Então, respeitar todas as religiões. A doutrina espírita respeita todas as convicções sinceras. E nada impõe e nada proíbe. A doutrina espírita apenas nos mostra o caminho. Nós temos o livre-arbítrio para seguir ou não. Então, mediante o desapego das coisas materiais e dos lugares específicos de adoração, nós estamos fazendo progresso. Quando nós não precisarmos mais ter uma imagem para adorar, ter um lugar específico para orar, nós estaremos num patamar um pouquinho mais elevado. E nós estamos passando no planeta Terra por uma fase de transição, por uma situação tão difícil, de tanta tristeza, de tanta dor, que nós ainda não sabemos avaliar o quanto e o que acontecerá. Poderá chegar um momento no planeta Terra em que nós não tenhamos mais um local material para irmos orar, adorar, nos elevar a Deus e estudar o Evangelho. Pode acontecer que nós não tenhamos mais centros, igrejas, pode acontecer qualquer coisa. Existem países que passaram por catástrofes naturais, que tiveram furacões, que tiveram erupções vulcânicas, onde tudo foi destruído. Houve civilizações que desapareceram, soterradas pela erupção de vulcões. Não se tinha mais uma igreja, um banco, uma imagem para ir adorar a Deus. Mesmo assim, a civilização continuou, a humanidade continuou caminhando e progredindo. Orando a Deus nas florestas, sob a lâmpada das estrelas, debaixo do arvoredo, como faziam os druidas, os celtas, no seio das florestas, sobre os enormes carvalhos. Não há necessidade de ter um templo de pedras. Mais tarde, se passaram, quando as artes floresceram novamente, depois da Idade Média, se passaram a construir as grandes e maravilhosas obras de arte, as catedrais, os templos maravilhosos que são revestidos de uma arte quase divina, porque os pintores conseguiram transmitir para as paredes, para as telas, o mais lindo daquilo que traziam dentro de si. As imagens são quase que vivas, parecem que já vão sair voando aquelas esculturas, aquelas pinturas. Tudo isso é belo, tudo isso é lindo. Mas, se não tivesse existido, nós teríamos, com certeza, continuado a nossa caminhada em direção a Deus. Não há necessidade de templos de pedra,
de locais específicos para nós entrarmos em comunhão com Deus. A adoração a Deus não se prende, portanto, a lugar. Porquanto amar a Deus sobre todas as coisas é reconhecer que Ele é o Pai, Ele é o Criador de tudo, como aquele homem humilde que orava, ajoelhado às margens do rio Sena. E ele disse para o grande sábio que era Voltaire: se você me mostrar onde não tem a presença de Deus, eu poderei me tornar um ateu. Porque ele lhe disse: ora, você está orando a quem? A Deus. Mas aonde está Deus? Eu não vejo Deus. Não, ele nunca iria ver Deus com os olhos da matéria e com o pensamento materialista do qual ele se revestia. Ele queria ver um Deus na forma humana, talvez antropomórfico, falando, caminhando, lançando raios, chamas. Não, assim como o povo hebreu queria que tivesse vindo Jesus numa forma diferente, num carro de ouro, triunfante sobre os exércitos de Roma. Não, Jesus veio simples, pobre, humilde, numa manjedoura, filho de um carpinteiro e de uma mulher do lar. E mesmo assim, ele é o rei. Ele é o Senhor do planeta Terra. Ele é o governador de todos nós. Então vejam a completa e desnecessária, o desnecessário valor da presença dessas coisas materiais para nós entrarmos em conhecimento e em comunhão com Deus. Assim, então, amar o próximo como a nós mesmos define as normas do melhor relacionamento humano, cujo fundamento é a lei de amor. E sem esse fundamento ninguém consegue adorar a Deus. Não adianta nos retirarmos, nos isolarmos, como se fazia em determinada época da humanidade, que foram construídos aqueles conventos, aqueles mosteiros, e as pessoas entravam em reclusão completa, faziam voto de silêncio, passavam 30, 40, 50 anos sem abrir a boca, dormiam numa tábua no chão, para agradar a Deus. Martirizando o corpo não se agrada a Deus. A Deus se agrada educando o espírito imortal que somos. Nós, espíritos imortais, é que temos que nos curvar, é que temos que nos vergar diante de Deus. O corpo é apenas instrumento para o progresso do espírito imortal que somos. Surrar o corpo, deixar o corpo passar fome, frio, nos flagelarmos, não vai resolver. Não adianta se ajoelhar em cima de tampinhas, em cima de grãos de milho, não vai resolver. O que vai resolver é domar o homem mau, o homem atrasado que está dentro de nós. Aí nós poderemos adorar a Deus de verdade, sem orgulho, sem mentiras, sem vaidade. Como conta Jesus, que 2 cidadãos se dirigiram para o templo. Um deles adentrou no templo e dizia: ó Senhor, muito obrigada porque eu estou aqui, eu te louvo, eu te amo, eu te respeito. Eu não sou como aquele imundo fulano que está ali, que é de tal raça e que isso e que aquilo. E o outro, Jesus disse, que era tido como uma pessoa inferior, curvou-se humildemente, nem ousou atravessar a porta do templo e dizia: Senhor, tende piedade de mim, porque eu sou um pecador. Tende piedade de mim, Senhor. E Jesus então disse: qual dos dois atingiu o coração de Deus na prece? Sem dúvida, é aquele que estava ajoelhado dizendo: tende piedade de mim, Senhor, porque eu não sou certo, eu sou imperfeito, eu sou um mentiroso, eu sou fraco, eu erro todos os dias. Isso é o que tem valor. E ainda, a prece, o louvor, a adoração não vai chegar às alturas para penetrar, digamos assim, no coração de Deus, se não passar pela porta do coração. Por isso que Jesus dizia: é em vão que esse povo me honra de lábios, com palavras, com os lábios apenas, enquanto que no seu interior não faz um movimento. Jesus estava tentando despertar as pessoas para este significado do amor a Deus, da adoração a Deus, em espírito, não em atitudes. E havia naquela época em que Jesus viveu, naquela civilização, vários rituais. E Jesus com frequência repreendia
aqueles que eram escravos daquela ritualística, de fazer tantos rituais de ordem material, para poder entrar no templo, para poder orar, para poder oferecer um sacrifício. Tudo estava baseado nas coisas materiais. E o que é que ele veio trazer? Que Deus é espírito e ele deve ser amado, honrado, homenageado em espírito. E nós somos espíritos imortais. Então é uma conversa íntima do espírito imortal que somos para o espírito que nos criou, que é Deus. E essa conversa pode acontecer no fundo do quintal, pode acontecer numa estrada, ao longo do nosso caminho, durante o nosso trabalho. Nós temos aqui um belo poema que fala a respeito disso, desse tipo de amor, desse tipo de adoração. Ele nos diz assim: ó Deus, que sois o eterno pensamento, a vontade suprema, o movimento, por excelência, a ação. Que sois a fonte donde jorra a vida. Que sois o ignoto ponto de partida de toda a criação. Deus, Pai augusto e bom dos universos, aceitai minha prece nestes versos, é a minha adoração. Que a pobre lira se estremece e humilha, quando a minha alma, ó Pai, a vossa filha, entoa esta canção. Desde a ameba perdida pelos mares, desde o inseto que plana pelos ares, velais por mim, ó Senhor. E pelo tempo afora vos buscando, hei de ir chorando e rindo e me arrastando em pós do vosso amor. Vossa grandeza imensa não me esmaga. Vossa destra, potente e amiga, me afaga. Sou seu filho, ó Deus, e eu me estremeço e canto delirante, quando vos fito a sós, por um instante, do vale dos prantos meus. Ó Deus, Pai e vida, ó amor eterno, sede bendito, pois, eu me prosterno perante vós, ó luz. Dai-me coragem, Pai, para buscar-vos. Dai-me forças e fé para encontrar-vos nos passos de Jesus. É um belo poema de Hernani Santana, contido na obra Canções do Alvorecer, FEB, Federação Espírita Brasileira. Assim vejam a grandeza em palavras colocadas ali, que nos remete à história da velha senhora, que sob a árvore, no frescor da manhã, elevava a Deus o seu pensamento e se reconhecia como uma criatura necessitada de paz. Nos remete àquele que chegava a nem adentrar o templo porque não se considerava digno e dizia: tende piedade de mim, Senhor, porque eu sou um pecador, eu sou um errado, eu sou um equivocado. Jesus disse: qual dos dois foi para casa justificado? Ou seja, atendido. Qual é a prece dos dois que fez sentido? Foi a daquele que se humilhou. Que nós possamos compreender, meus irmãos. Embora não seja num momento apenas, num estudo tão breve, mas que nós possamos compreender que Deus não quer de nós grandezas, luxo, palavras lindas, gestos exteriores que falem ao olhar dos outros. Não, Ele quer que nós caminhemos silenciosamente no rumo do nosso próprio coração, portas adentro do nosso mundo interior. E encontrando lá dentro as nossas dores, nós as entreguemos a Ele. Nós digamos assim: meu Deus, olha todas as minhas feridas, me ajuda, eu preciso melhorar. Assim nós vamos conseguir um contato melhor com Deus. Que Ele nos abençoe. Mais uma vez então, vamos elevar o pensamento a esse Deus criador dos universos, criador de todas as criaturas, de tudo que há de encantador no mundo, no universo que nós não conhecemos. E suplicar a Ele a bênção
da saúde, da paz, da tranquilidade, aquilo de que nós tanto necessitamos nessa nossa vida material que momentaneamente carregamos, arrastando um corpo de carne perfeito, enfermo, carregados de defeitos. Tende piedade de nós, Senhor, e permita que nós encontremos realmente em Jesus o caminho para chegarmos a Ti. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos que já partiram para a pátria verdadeira, que já estão no mundo espiritual, quer tenham cometido o suicídio, quer tenham desencarnado por uma enfermidade, por acidentes, por doenças cruéis, não importa. Aqueles que transpuseram os portais do além, que sejam por Ti, Jesus, amparados, que sejam recebidos em Teu nome pelos mensageiros do Teu amor e levados a locais de repouso e de aprendizado. A nossa oração singela em favor dos nossos irmãos que estão aqui encarnados conosco, sofrendo ainda as duras provas materiais, as exigências da vida, da carne, do corpo. Que todos tenhamos força e coragem, que todos tenhamos resignação para suportá-las, discernimento para ver aquilo que podemos ou não melhorar e prosseguir nesta caminhada em direção à grande luz que a todos nós espera. A grande luz que é a perfeição, a felicidade nos planetas superiores. Esse é o nosso destino. Gratidão a Deus, ao Divino Mestre Jesus, aos benfeitores amigos desta casa, a esta falange de benfeitores que no anonimato vem sempre trazer o seu auxílio a todos nós. Vamos em paz, que Jesus nos abençoe.